A filha do fazendeiro chorava todas as noites, até que o pedreiro fez algo incrível. Carlos Eduardo Santana não conseguia mais dormir há 3 meses. Sua única filha, a pequena Sofia, de apenas 3 meses de vida, transformara as noites da fazenda Santa Clara num verdadeiro tormento, com choros que ecoavam por toda a propriedade e deixavam todos os moradores da região sem sossego. O desespero tomou conta do fazendeiro quando percebeu que nenhuma das 5 babás experientes que contratara conseguiu acalmar a menina. Todas desistiram após algumas noites sem dormir, alegando que nunca haviam visto um bebê chorar de forma tão intensa e persistente. Foi exatamente nesse momento de total desespero que Joaquim dos Santos, o pedreiro contratado para reformar o celeiro da propriedade, fez uma observação que mudaria tudo. "Seu Carlos, posso falar uma coisa?", disse Joaquim, tirando o capacete branco e enxugando o suor da testa com as costas da mão. Carlos Eduardo olhou para o homem de 35 anos, com barba bem aparada e mãos calejadas pelo trabalho árduo. Joaquim sempre foi respeitoso, mas nunca havia se dirigido a ele sobre assuntos pessoais. "Fala, Joaquim, mas seja rápido. Preciso resolver essa situação da Sofia urgente. É sobre isso mesmo que quero falar, patrão. Notei uma coisa estranha. Venho observando há uns dias, e o choro da menina sempre começa no mesmo horário, exatamente quando escurece e os morcegos saem do sótão da casa grande." Carlos Eduardo sentiu uma pontada de irritação. Como aquele homem simples, que mal terminara o ensino fundamental, ousava dar opinião sobre sua filha. Ele que gastara uma fortuna com os melhores pediatras de Ribeirão Preto. "Joaquim, com todo respeito, mas acho que você deve se concentrar na obra do celeiro. Problemas de bebê são complicados demais para quem não entende do assunto." O pedreiro baixou os olhos, mas não desistiu completamente. "Entendo, patrão, mas eu tenho 4 filhos. Já passei por muita coisa. Se o senhor quiser, posso tentar ajudar, sem cobrar nada a mais." "Não precisa. Já contratei uma nova babá que chega amanhã. Ela é formada e tem referências excelentes." Joaquim assentiu e voltou ao trabalho, mas continuou observando. Todas as noites, pontualmente às 6:30 da tarde, quando o sol começava a se pôr atrás das montanhas de Minas Gerais, o choro penetrante da pequena Sofia ecoava pela fazenda inteira. A nova babá, Dona Neuza, era uma senhora de 60 anos com 30 anos de experiência. Chegou cheia de confiança, garantindo que resolveria o problema em poucos dias. Mas na primeira noite, às 6:30 em ponto, Sofia começou a chorar e não parou até o amanhecer. "Nunca vi nada igual, seu Carlos", disse Dona Neuza no café da manhã, com olheiras profundas e as mãos tremendo de cansaço. "É como se a menina estivesse sentindo alguma coisa que nós não conseguimos perceber." Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Carlos Eduardo sentia-se cada dia mais desesperado. Sofia também começara a recusar o leite durante o dia, mamando apenas pequenas quantidades antes de voltar a chorar. O médico da cidade, Dr. Henrique Almeida, já havia examinado a bebê 3 vezes e não encontrava nada de errado. "Talvez seja cólica, seu Carlos, ou algum tipo de sensibilidade. Vamos tentar trocar a fórmula do leite", sugeriu o médico, ajustando os óculos. Mas mesmo com a mudança na alimentação, nada melhorou. Sofia continuava chorando todas as noites, deixando o pai numa angústia que crescia a cada dia. Era como se uma sombra tivesse se instalado sobre a fazenda Santa Clara. Durante o dia, Joaquim continuava trabalhando na reforma do celeiro, sempre observando discretamente. Ele notava detalhes que ninguém mais percebia. Sofia ficava mais agitada quando estava perto das janelas que davam para o sótão da casa. Durante o dia, quando os morcegos dormiam, ela se acalmava um pouco mais. Numa tarde de quinta-feira, Dona Carmen, a governanta da casa há mais de 20 anos, procurou Carlos Eduardo na varanda. "Seu Carlos, preciso falar com o senhor sobre uma coisa importante." "O que foi, Dona Carmen? Se é sobre a Sofia, já tentei de tudo." "É sobre ela, sim, mas também sobre sua falecida esposa, Dona Helena." Carlos Eduardo sentiu o coração apertar.
Helena havia partido durante o parto, deixando-o sozinho com Sofia. Era uma ferida que ainda sangrava em sua alma. Durante a gravidez, Dona Helena sempre cantava para a barriga. Ela dizia que a bebê se mexia quando ouvia certas músicas. Lembra das canções de ninar que a mãe dela costumava cantar? Lembro. Mas o que isso tem a ver com o problema da Sofia? Hoje de manhã, quando estava limpando perto do celeiro, ouvi o Joaquim cantarolando uma dessas músicas antigas, a mesma que Dona Helena cantava. E por alguns minutos, o choro da Sofia diminuiu. Carlos Eduardo ficou em silêncio, processando a informação. Seria possível que um pedreiro soubesse as mesmas canções que sua esposa cantava? Naquela noite, decidiu observar mais atentamente. Escondeu-se perto do quarto de Sofia e aguardou. Às 6h30 em ponto, como um relógio, a bebê começou a chorar. Mas desta vez ele prestou atenção em outros sons. Foi quando ouviu um barulho sutil, quase imperceptível, vindo do sótão. Era o movimento dos morcegos se preparando para sair em busca de alimento. E coincidentemente, ou talvez não tão coincidentemente assim, era exatamente quando Sofia começava seu choro desesperado. No dia seguinte, procurou Joaquim durante a pausa para o almoço. Joaquim, posso conversar com você um minuto? Claro, patrão. Algum problema com a obra? Não é sobre a obra. É sobre minha filha. Ontem à noite reparei numa coisa que você havia mencionado. Os morcegos realmente saem do sótão na mesma hora que ela começa a chorar. Joaquim colocou o martelo de lado e olhou diretamente nos olhos do fazendeiro. Seu Carlos, sei que vai parecer estranho o que vou falar, mas minha avó, Dona Francisca, trabalhava para o avô do senhor aqui mesmo nesta fazenda. Ela me ensinou muitas coisas sobre cuidar de crianças. Dizia que os bebês têm uma sensibilidade que nós adultos perdemos com o tempo. Continue. Os morcegos fazem sons que nós não conseguimos ouvir, mas os bebês conseguem. É como se fosse um apito muito agudo. Pode ser que Sofia esteja ouvindo esses sons e eles estejam incomodando ela. Carlos Eduardo ficou em silêncio por alguns segundos. A explicação fazia sentido, mas ainda assim hesitava em aceitar conselhos de um empregado. E o que você sugere que seja feito? Primeiro, o senhor poderia tentar mudar Sofia de quarto por algumas noites. Colocar ela num cômodo mais longe do sótão. Se o choro diminuir, saberemos que é isso mesmo. E se for confirmado? Aí teremos que pensar numa solução que não prejudique os morcegos. Eles são importantes para a fazenda, comem os insetos que atacam as plantações. Mas talvez possamos criar algum tipo de proteção acústica. Naquela mesma noite, Carlos Eduardo decidiu testar a teoria. Montou um berço improvisado na sala de visitas, no lado oposto da casa, longe do sótão onde os morcegos se abrigavam. Às 6h30 da tarde, hora do costumeiro choro, Sofia permaneceu tranquila. O silêncio que tomou conta da casa foi quase surreal depois de meses de noites tortuosas. Não acredito, murmurou Carlos Eduardo, observando a filha dormir pacificamente. Mas a vitória foi temporária. Por volta das 8 da noite, Sofia acordou e começou a chorar novamente. O som dos morcegos já havia se espalhado por toda a propriedade. E mesmo longe do sótão, ela continuava sendo afetada. Na manhã seguinte, Carlos Eduardo procurou Joaquim com uma expressão diferente no rosto. Pela primeira vez, havia respeito genuíno em seus olhos. Joaquim, você estava certo. Sofia realmente se acalma quando está longe do sótão, mas não completamente. Preciso da sua ajuda. Vou fazer o que estiver ao meu alcance, patrão. Primeiro, me explique como você sabia daquelas canções que minha esposa cantava. Minha avó Francisca cuidou da mãe da Dona Helena quando ela era bebê. As canções passaram de geração em geração. Quando ouvi Dona Carmen comentar sobre isso, lembrei das melodias que minha avó me ensinou. Carlos Eduardo sentiu um nó na garganta. Havia uma conexão profunda entre as famílias que ele nunca havia percebido. Joaquim, preciso que você me ensine essas canções. E também quero sua opinião sobre como resolver o problema dos morcegos. As canções posso ensinar agora mesmo. Quanto aos morcegos, tenho uma ideia, mas vai exigir uma obra mais complexa no sótão. Dinheiro não é problema. Quero minha filha bem. Joaquim começou a cantar baixinho uma melodia antiga,
com palavras em português arcaico que falavam sobre ninar crianças sob o luar. Sua voz grave e afinada ecoou pelo celeiro em construção. Do quarto da casa, o choro de Sofia diminuiu visivelmente. Meu Deus, sussurrou Carlos Eduardo. Como isso é possível? Bebês reconhecem vibrações, patrão. Sofia deve ter ouvido essas mesmas frequências quando estava na barriga da mãe. É como se fosse uma memória do tempo que passou com Dona Helena. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto do fazendeiro. Pela primeira vez desde a partida da esposa, ele sentia que havia encontrado uma conexão real com sua filha. Me ensina direito, Joaquim. Quero aprender todas as canções. Durante os dias seguintes, uma rotina inusitada se estabeleceu na fazenda Santa Clara. Todas as tardes, Carlos Eduardo e Joaquim se reuniam no celeiro para as aulas de música. O fazendeiro, acostumado a dar ordens, agora se humilhava para aprender com seu empregado. A voz tem que sair do peito, seu Carlos, não da garganta. Assim, ó, demonstrava Joaquim colocando a mão no próprio peito. Não está saindo igual à sua. Precisa de prática. Minha avó dizia que cantar para bebê é como conversar com anjos. Tem que ter amor na voz. As tentativas de Carlos Eduardo melhoravam a cada dia, mas ainda não conseguiam acalmar Sofia completamente. Havia algo na voz de Joaquim que fazia a diferença. Certa noite, numa crise particularmente intensa de choro, Carlos Eduardo foi buscar Joaquim em sua casa, na Vila dos Funcionários. Joaquim, desculpa incomodar, mas Sofia está muito mal. Você poderia... Claro, patrão. Vamos lá. Quando Joaquim começou a cantar no quarto da bebê, Sofia se acalmou quase instantaneamente. Seus olhinhos pequenos se fecharam gradualmente e pela primeira vez em meses ela dormiu uma noite inteira. Como você faz isso? Perguntou Carlos Eduardo, genuinamente admirado. Não sei explicar direito. Minha avó dizia que algumas pessoas nasceram para acalmar crianças. Talvez seja isso. Mas a aparente solução criou um novo problema. Sofia agora só se acalmava com a voz de Joaquim, o que significava que o pedreiro precisava estar disponível todas as noites. Pedro Henrique Silva, o capataz da fazenda, não estava nada satisfeito com a situação. Um homem de 50 anos trabalhava para a família Santana há mais de 15 anos e via com desconfiança a crescente proximidade entre o patrão e o pedreiro. Seu Carlos, preciso falar com o senhor em particular, disse Pedro Henrique numa manhã de sexta-feira. O que foi, Pedro? É sobre esse Joaquim. Não acha estranho ele ter tanto interesse na menina? Um homem solteiro, querendo ficar perto de bebê todas as noites. As pessoas estão comentando. Carlos Eduardo sentiu uma onda de indignação. Que tipo de comentário? Dizem que ele pode ter segundas intenções, ou que está tentando se aproveitar da situação do senhor para conseguir algum benefício. Pedro, o Joaquim está ajudando minha filha quando ninguém mais conseguiu. Não vou aceitar esse tipo de fofoca. Só estou alertando, patrão. Às vezes, a gente fica cego pelo desespero e não vê as coisas como elas realmente são. Essas palavras plantaram uma semente de dúvida na mente de Carlos Eduardo. E se Pedro Henrique estivesse certo? E se Joaquim estivesse se aproveitando da situação? Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando. Agora, continuando. A desconfiança começou a crescer quando Joaquim sugeriu uma mudança mais drástica. Seu Carlos, venho pensando numa solução definitiva para o problema dos morcegos, mas vai ser uma obra grande no sótão da casa. Que tipo de obra? Precisaríamos instalar um isolamento acústico especial. Não é barato, mas resolveria o problema sem prejudicar os morcegos. Quanto custaria? Uns 15 mil reais, talvez 20, dependendo do material. Carlos Eduardo hesitou. Era uma quantia considerável, e as palavras de Pedro Henrique ecoavam em sua cabeça. Será que Joaquim estava realmente interessado apenas em ajudar Sofia, ou havia motivações financeiras por trás? Vou pensar no assunto, Joaquim. Claro, patrão. Mas enquanto isso, Sofia vai continuar sofrendo todas as noites. Essa frase soou quase como uma chantagem emocional para Carlos Eduardo. A dúvida se transformou em suspeita, e a suspeita em ressentimento. Durante alguns dias,
o fazendeiro tentou acalmar Sofia sozinho, usando as técnicas que Joaquim havia ensinado. Mas não funcionava da mesma forma. A bebê chorava por horas, deixando o pai exausto e frustrado. Dona Carmen percebeu a mudança no comportamento do patrão. Seu Carlos, por que não chama mais o Joaquim para ajudar com a Sofia? Estou começando a achar que talvez ele esteja se aproveitando da situação. Aproveitando como? Quer que eu gaste 20 mil reais numa obra que talvez nem seja necessária? Dona Carmen ficou em silêncio por alguns instantes, escolhendo cuidadosamente as palavras. Posso falar uma coisa? Conheço o Joaquim há 2 anos, desde que começou a trabalhar aqui. Nunca vi ele pedir nada além do salário justo. Ele até mesmo consertou a cerca dos fundos sem cobrar hora extra. Mas 20 mil reais é muito dinheiro. E quanto o senhor já gastou com médicos e babás nesses 3 meses? A pergunta de Dona Carmen acertou em cheio. Carlos Eduardo calculou mentalmente. Entre consultas médicas, exames, medicamentos e salários das babás, já havia gastado mais de 30 mil reais sem nenhum resultado efetivo. Naquela noite, Sofia teve uma das piores crises de choro desde o nascimento. Nada a acalmava. Nem as canções, nem o colo, nem mudança de ambiente. Carlos Eduardo estava no limite do desespero quando ouviu batidas suaves na porta. Era Joaquim, ainda de uniforme de trabalho. Desculpa aparecer tão tarde, seu Carlos. Ouvi o choro lá da vila e vim ver se precisa de ajuda. A humildade e a preocupação genuína na voz do pedreiro derreteram as defesas de Carlos Eduardo. Por favor, Joaquim, não sei mais o que fazer. Joaquim entrou no quarto e começou a cantar a melodia que Sofia mais gostava. Gradualmente, o choro foi diminuindo até que ela adormeceu nos braços do pedreiro. Joaquim, preciso te pedir desculpas, andei desconfiando de você sem motivo. Não precisa pedir desculpas, patrão. Sei que está numa situação muito difícil. Sobre a obra no sótão, vamos fazer. Você pode começar na segunda-feira. Tem certeza? Tenho. Minha filha precisa de paz, e você é a única pessoa que conseguiu ajudar. No final de semana, Joaquim elaborou um projeto detalhado para o isolamento acústico do sótão. Ele havia pesquisado sobre o assunto e descoberto que existiam materiais específicos que poderiam bloquear os ultrassons dos morcegos sem prejudicar a ventilação do espaço. O material principal é uma espuma acústica especial, explicou para Carlos Eduardo. Vai criar uma barreira sonora entre o sótão e o resto da casa. Você entende disso? Fiz um curso técnico há alguns anos. Sempre gostei de aprender coisas novas. Carlos Eduardo estava cada vez mais impressionado com Joaquim. Aquele homem simples demonstrava conhecimentos que ia muito além do que aparentava. A obra começou na segunda-feira. Joaquim trabalhou meticulosamente, instalando painéis acústicos e vedações especiais. Durante o dia, Sofia mostrava sinais de melhora, dormindo por períodos mais longos. Mas no meio da semana, um problema inesperado surgiu. Sofia desenvolveu febre alta, chegando a 39 graus. Dr. Henrique foi chamado urgentemente. Não consigo identificar a causa da febre, admitiu o médico depois de examinar a bebê. Vamos fazer alguns exames, mas pode ser alguma infecção. A febre persistiu por 2 dias. Sofia ficava muito fraca, recusando totalmente a alimentação. Carlos Eduardo estava desesperado, considerando até mesmo levar a filha para São Paulo, para um hospital especializado. Foi quando Joaquim fez uma nova sugestão. Seu Carlos, minha mãe sempre usava um chá especial quando nós ficávamos doentes. É feito com ervas que ela cultiva no quintal. Pode ajudar a baixar a febre. Chá de ervas? Joaquim, minha filha está muito doente para experimentos caseiros. Entendo a preocupação, patrão, mas os remédios do médico não estão funcionando. E esse chá não faz mal, pelo contrário. Carlos Eduardo estava dividido. Por um lado, confiava cada vez mais em Joaquim. Por outro, tinha medo de arriscar a vida da filha com remédios caseiros. Dr. Henrique, quando soube da sugestão, foi categórico. Seu Carlos, não recomendo de forma alguma dar chá de ervas para uma bebê de 3 meses. Isso pode piorar o quadro. Mas os remédios não estão adiantando nada. Medicina leva tempo. Não podemos nos deixar levar por superstições.
Joaquim, que estava presente na conversa, manteve-se em silêncio. Mas Carlos Eduardo percebeu a decepção em seus olhos. Naquela noite, a febre de Sofia subiu ainda mais, chegando a 40 graus. A bebê estava praticamente desacordada, respirando com dificuldade. Carlos Eduardo entrou em pânico. Joaquim, me fala sobre esse chá da sua mãe. Como funciona? São ervas que baixam a febre naturalmente. Camomila, erva cidreira e unha de gato. Minha mãe salvou muitas crianças da vila com esse chá. E se der errado? Seu Carlos, com todo respeito, o que está dando certo até agora? A pergunta ecoou na mente do fazendeiro. Realmente os métodos convencionais não estavam funcionando. Sofia estava cada vez pior. Traga o chá, decidiu Carlos Eduardo. Joaquim correu até sua casa e voltou com uma garrafa térmica fumegante. É só dar algumas gotinhas na boca dela, bem pouquinho. Com mãos trembulas, Carlos Eduardo pingou algumas gotas do chá nos lábios de Sofia. A bebê fez uma careta, mas engoliu. 1 hora depois, a febre começou a baixar. Em 2 horas, Sofia estava acordada e chorando normalmente. Um alívio imenso depois de vê-la tão quieta e fraca. Não acredito, murmurou Carlos Eduardo. Funcionou mesmo. Minha mãe sempre dizia que a natureza tem remédio para tudo. Só precisa saber usar. Dr. Henrique, quando soube do ocorrido no dia seguinte, ficou visivelmente irritado. Seu Carlos, isso foi muito perigoso. Não podemos atribuir a melhora da bebê ao chá. Pode ter sido coincidência. Doutor, com todo respeito, Sofia estava morrendo e o senhor não sabia o que fazer. O chá funcionou. Isso não é científico. Se outras pessoas souberam disso, vão pensar que podem tratar bebês com chás caseiros. É perigoso. Mas funcionou com minha filha. A discussão se tornou tensa. Dr. Henrique chegou a ameaçar relatar o caso para as autoridades, alegando que Carlos Eduardo estava colocando a filha em risco. Se continuar com essas práticas não convencionais, posso ser obrigado a questionar sua capacidade de cuidar da criança, disse o médico. Carlos Eduardo ficou apavorado. A ideia de perder a guarda de Sofia era seu pior pesadelo. Joaquim, que presenciou parte da discussão, aproximou-se do patrão depois que o médico foi embora. Seu Carlos, se houver algum problema por causa do chá, assumo toda a responsabilidade. Não quero que o senhor tenha problemas. Joaquim, você salvou minha filha. Não vou deixar ninguém te prejudicar por isso. Mas se o doutor realmente fizer uma denúncia, vamos resolver isso da forma certa. Vou procurar outros médicos, ter mais opiniões, e vou registrar tudo o que aconteceu. Nos dias seguintes, Carlos Eduardo levou Sofia para consultas com 2 outros pediatras em cidades vizinhas. Ambos confirmaram que a bebê estava completamente saudável e que a febre havia passado completamente. Um dos médicos, Dr. Roberto Amaral de Franca, mostrou-se mais aberto às práticas tradicionais. Seu Carlos, a medicina popular tem séculos de experiência. Muitos dos remédios que usamos hoje vieram de plantas. Se funcionou com sua filha e não causou danos, não vejo problema. Essa validação médica tranquilizou Carlos Eduardo e fortaleceu ainda mais sua confiança em Joaquim. Enquanto isso, a obra no sótão estava chegando ao fim. Joaquim havia instalado todo o sistema de isolamento acústico, criando uma barreira eficaz entre os morcegos e o resto da casa. Vamos testar hoje à noite, disse Joaquim, tirando o capacete sujo de trabalho. Estou ansioso. Se funcionar, nossa vida vai mudar completamente. Vai funcionar, seu Carlos, tenho certeza. Às 6h30 da tarde, horário habitual do início dos choros, Carlos Eduardo aguardou nervoso no quarto de Sofia. Os morcegos saíram do sótão como de costume, mas desta vez nenhum som chegou até a bebê. Sofia permaneceu tranquila, brincando com os próprios pezinhos no berço. Joaquim, gritou Carlos Eduardo. Funcionou. Ela está calma. O pedreiro apareceu na porta do quarto com um sorriso largo no rosto. Que bom, patrão. Agora Sofia vai poder dormir em paz. Naquela noite, pela primeira vez desde o nascimento, Sofia dormiu uma noite inteira sem chorar. Carlos Eduardo também conseguiu dormir profundamente, sentindo-se renovado pela manhã. Mas a tranquilidade durou apenas alguns dias. Pedro Henrique, o capataz, procurou Carlos Eduardo com uma expressão preocupada. Seu Carlos,
preciso contar uma coisa que descobri sobre o Joaquim. O que foi agora, Pedro? Fui até a vila onde ele morava antes de vir trabalhar aqui. Conversei com algumas pessoas de lá. E daí? Soube que ele teve uma filha que não está mais entre nós. Uma bebê que faleceu quando tinha poucos meses de vida. Carlos Eduardo sentiu um frio na espinha. Como assim? A filha dele ficou doente e eles não tiveram dinheiro para o tratamento adequado. Por isso ele se mudou para cá e estava fugindo da dor. A revelação deixou Carlos Eduardo perturbado. Será que toda a dedicação de Joaquim com Sofia era motivada pela perda da própria filha? Pedro, por que você foi atrás dessas informações? Porque achei estranho um homem solteiro ter tanto conhecimento sobre bebês. Agora entendo. Ele está tentando compensar a perda da filha cuidando da sua. E isso é ruim? Pode ser perigoso, patrão. Um homem traumatizado pode fazer coisas impulsivas. Carlos Eduardo ficou confuso. Por um lado, sentia compaixão pela perda que Joaquim havia sofrido. Por outro, as palavras de Pedro Henrique despertaram medos irracionais. Naquela tarde, decidiu conversar diretamente com Joaquim. Joaquim, posso fazer uma pergunta pessoal? Claro, patrão. Soube que você teve uma filha. Joaquim pausou o trabalho e ficou em silêncio por alguns segundos, com os olhos marejados. Tive sim. A Mariazinha. Era a luz da minha vida. O que aconteceu com ela? Ela ficou doente quando tinha 4 meses, uma infecção que poderia ter sido tratada facilmente, mas eu não tinha dinheiro para os remédios caros. Quando consegui juntar o dinheiro, já era tarde demais. Lágrimas escorreram pelo rosto do pedreiro. Por isso você sabe tanto sobre bebês? Aprendi tudo o que pude quando ela estava doente. Li livros, perguntei para enfermeiras, procurei médicos mais baratos, mas não adiantou. E por isso você se dedica tanto a Sofia? Não vou mentir, seu Carlos. Cuidar da Sofia me lembra da Mariazinha. Mas não é só isso. Vejo no Senhor o mesmo desespero que eu senti. A diferença é que o Senhor pode dar para ela tudo o que eu não consegui dar para minha filha. Carlos Eduardo ficou profundamente emocionado com a honestidade de Joaquim. Joaquim, sinto muito pela sua perda. Obrigado, patrão, mas isso não muda nada entre nós. Continuo sendo seu empregado e Sofia continua sendo sua filha. Muda sim. Muda porque agora entendo que você não está aqui só pelo trabalho, está aqui por amor. Naquela conversa, Carlos Eduardo percebeu que havia julgado Joaquim de forma superficial. Aquele homem não estava tentando se aproveitar da situação, estava genuinamente tentando ajudar uma criança, porque não conseguira ajudar a própria filha. A partir daquele dia, a relação entre eles mudou completamente. Carlos Eduardo passou a tratar Joaquim não como um empregado, mas como um amigo verdadeiro. E Joaquim, por sua vez, intensificou ainda mais seus cuidados com Sofia. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Algumas semanas depois, uma situação inesperada testou a nova amizade. Uma tempestade forte atingiu a região, danificando parte do telhado da casa grande. A água da chuva começou a vazar exatamente no quarto de Sofia. Vamos ter que mudar ela de quarto até consertar o telhado, disse Dona Carmen. Mas os outros quartos ficam perto do sótão. E se os morcegos voltarem a incomodar ela? O isolamento que o Joaquim fez deve funcionar em toda a casa, disse Carlos Eduardo. Mas quando Sofia foi colocada no quarto de hóspedes próximo ao sótão, ela voltou a ficar agitada durante a noite. Não chorava como antes, mas dormia mal e acordava várias vezes. O isolamento não está funcionando completamente, concluiu Joaquim depois de examinar a situação. Deve ter alguma brecha por onde o som ainda passa. Você consegue descobrir onde? Posso tentar, mas vai demorar alguns dias para fazer a verificação completa. Carlos Eduardo estava preocupado. Sofia havia se acostumado a dormir bem e voltar ao padrão anterior seria terrível para toda a família. Foi quando Joaquim fez uma sugestão inesperada. Seu Carlos, enquanto não conserto a brecha, posso dormir aqui na casa, no sofá da sala.
Assim, se Sofia acordar durante a noite, posso ajudar imediatamente. Joaquim, você não precisa fazer isso. Já fez muito por nós. Quero fazer. Sofia é especial para mim. Carlos Eduardo aceitou a oferta e Joaquim passou a dormir na casa grande. Durante as madrugadas, quando Sofia acordava, ele cantava baixinho até ela voltar a dormir. Dona Carmen observava tudo com admiração. Nunca vi um homem tão dedicado a uma criança que não é sua, comentou com Carlos Eduardo. Joaquim é especial. Demoro para reconhecer isso, mas ele tem um coração enorme. Durante uma dessas noites, Sofia teve um episódio diferente. Em vez de chorar ou ficar agitada, ela começou a sorrir e balbuciar, como se estivesse conversando com alguém. "Sameku, que estranho", disse Carlos Eduardo. Ela nunca fez isso antes. Joaquim observou a bebê por alguns minutos e sorriu. "Não é estranho. Ela está feliz. Sente-se segura." "Como você sabe?" Mariazinha fazia a mesma coisa quando estava contente. Bebês têm uma forma própria de mostrar alegria. Naquele momento, Carlos Eduardo percebeu algo que o emocionou profundamente. Sofia não via Joaquim apenas como alguém que a acalmava. Ela havia criado um vínculo afetivo real com ele. "Joaquim, você se importaria se eu lhe fizesse uma proposta?" "Que tipo de proposta?" "Que tal se você não fosse mais apenas o pedreiro da fazenda? Que tal se você fosse como um padrinho da Sofia?" Joaquim ficou em silêncio, visivelmente emocionado. "Seria uma honra, seu Carlos, mas não sei se mereço isso." "Você merece mais do que imagina. Sofia precisa de você, e eu também." A partir daquele dia, Joaquim assumiu oficialmente o papel de cuidador especial de Sofia. Ele continuou trabalhando na fazenda, mas agora tinha responsabilidades extras relacionadas ao bem-estar da bebê. Pedro Henrique não ficou nada satisfeito com essa mudança. "Seu Carlos, isso não está certo. Um empregado não pode ter esse tipo de privilégio." "Pedro, Joaquim não é mais apenas um empregado, é parte da família." "Mas e os outros trabalhadores? Vão querer os mesmos privilégios." "Os outros trabalhadores não salvaram minha filha." A tensão entre Pedro Henrique e Joaquim se intensificou. O capataz começou a dificultar o trabalho do pedreiro, criando obstáculos e espalhando comentários negativos entre os outros funcionários. "O Joaquim está se achando demais", disse Pedro para alguns peões. "Pensa que pode mandar na fazenda só porque o patrão gosta dele." Essa situação criou um ambiente desconfortável na propriedade. Alguns funcionários ficaram do lado de Pedro Henrique, outros apoiavam Joaquim. A fazenda se dividiu em 2 grupos. Carlos Eduardo percebeu a tensão e decidiu agir. "Pedro, preciso conversar com você." "Sim, patrão. Estou sabendo dos problemas entre você e o Joaquim. Ele que está causando problemas. Não respeita mais a hierarquia." "Pedro, você trabalha para mim há 15 anos. Sempre foi um bom capataz, mas não vou aceitar que prejudique o Joaquim." "Então o senhor está escolhendo ele em vez de mim?" "Não estou escolhendo ninguém. Estou dizendo que vocês dois precisam trabalhar em harmonia." "Isso não vai ser possível, seu Carlos, ou ele ou eu." Carlos Eduardo ficou surpreso com o ultimato. "Pedro, não precisa ser assim." "Precisa sim. Não vou trabalhar em um lugar onde não sou respeitado." No final, Pedro Henrique pediu demissão e deixou a fazenda. Alguns dos funcionários que o apoiavam também foram embora, criando uma situação difícil para Carlos Eduardo. "Joaquim, sinto que você está sendo prejudicado por minha causa", disse o fazendeiro. "Não se preocupe comigo, seu Carlos. O importante é que Sofia está bem. Mas perdi funcionários experientes por sua causa. Se quer que eu vá embora, entendo." "Não, não é isso. É que me sinto culpado pela confusão toda. As pessoas saem, outras chegam. O que importa é fazer a coisa certa." Carlos Eduardo admirou a sabedoria simples de Joaquim. Realmente o importante era fazer a coisa certa, independentemente das consequências. Nas semanas seguintes, novos funcionários foram contratados. O ambiente na fazenda gradualmente voltou ao normal, mas agora com uma dinâmica diferente. Joaquim era respeitado por todos como alguém especial, próximo ao patrão. Sofia continuava crescendo saudável e feliz. Aos 6 meses, já sorria constantemente e demonstrava clara preferência pela companhia de Joaquim.
Quando ele chegava perto do berço, ela ficava visivelmente animada. Ela te adora, disse Carlos Eduardo, observando a interação entre os dois. E eu adoro ela. É como se fosse minha própria filha. Joaquim, posso fazer mais uma proposta? Claro. Que tal você se mudar para a casa grande? Tem um quarto de empregados que está vazio. Assim você ficaria mais perto da Sofia. Não sei se seria apropriado. Por que não? As pessoas podem pensar que estou me aproveitando da situação. Que pessoas? As que importam sabem quem você realmente é. Joaquim aceitou a proposta e se mudou para a casa grande. Dona Carmen ficou radiante com a decisão. Finalmente esta casa vai ter vida de novo, disse ela. Desde que Dona Helena partiu, tudo aqui estava triste demais. A presença constante de Joaquim trouxe uma nova energia para a casa. Sofia dormia perfeitamente todas as noites e Carlos Eduardo finalmente conseguiu descansar adequadamente. Mas a maior mudança estava acontecendo na própria personalidade de Carlos Eduardo. O fazendeiro orgulhoso e preconceituoso que era meses atrás havia se transformado num homem mais humilde e aberto. Numa tarde de domingo, ele fez uma reflexão importante. Joaquim, preciso agradecer você por uma coisa que vai além de cuidar da Sofia. O que é? Você me ensinou a ser um pai melhor. E mais do que isso, me ensinou a ser uma pessoa melhor. Como assim? Antes de você chegar aqui, eu era cheio de preconceitos. Achava que conhecimento só vinha de escolas caras e médicos famosos. Você me mostrou que sabedoria pode vir de qualquer lugar. Seu Carlos, cada pessoa tem algo para ensinar. Só precisa alguém disposto a aprender. E eu quase perdi a chance de aprender com você por puro orgulho. Essa conversa marcou um momento de grande proximidade entre os dois homens. Eles haviam se tornado mais do que patrão e empregado, mais do que amigos. Haviam se tornado uma família. Sofia, agora com 8 meses, já engatinhava pela casa e pronunciava algumas palavras. Uma das primeiras foi Kim, sua versão infantil do nome Joaquim. Ela disse meu nome, exclamou Joaquim radiante. Foi uma das primeiras palavras dela. Isso significa que você é uma das pessoas mais importantes na vida dela. Carlos Eduardo sentia uma alegria imensa ao ver a felicidade de Joaquim. Aquele homem havia perdido uma filha, mas agora tinha o amor incondicional de Sofia. Um dia, uma situação inesperada testou mais uma vez a relação entre eles. A irmã de Carlos Eduardo, Patrícia, veio visitar a fazenda pela primeira vez desde o nascimento de Sofia. Patrícia era uma mulher da cidade, formada em administração e com ideias muito claras sobre hierarquias sociais. Quando viu Joaquim brincando com Sofia na sala principal da casa, ficou escandalizada. Carlos, o que é isso? Por que tem um empregado brincando com minha sobrinha na sala de visitas? Patrícia, o Joaquim não é apenas um empregado. Ele cuida da Sofia. Cuida como? Você contratou ele como babá? É mais complicado que isso. Ele salvou a Sofia quando ela ficava chorando todas as noites. Carlos, isso é absurdo. Uma criança de família tradicional não pode ser criada por um pedreiro. Por que não? Porque não é apropriado. O que as pessoas vão pensar? Carlos Eduardo sentiu a raiva subindo. Patrícia, as pessoas podem pensar o que quiserem. O Joaquim é mais família para Sofia do que muitos parentes que nem vieram conhecer ela. Você perdeu o juízo. Helena ficaria chocada se visse isso. Helena ficaria orgulhosa de ver que nossa filha está sendo criada com amor, independente de quem oferece esse amor. A discussão se intensificou com Patrícia ameaçando contar para outros parentes sobre a situação irregular na fazenda. Carlos, se você não colocar esse homem no lugar dele, vou ter que tomar providências. Que tipo de providências? Vou procurar um advogado. Uma criança não pode ser criada desse jeito. Carlos Eduardo ficou furioso. Patrícia, você não tem nenhum direito sobre minha filha. E se tentar causar problemas, não será mais bem-vinda nesta casa. Você vai se arrepender dessa decisão, Carlos. Patrícia foi embora, mas suas ameaças deixaram Carlos Eduardo preocupado. E se ela realmente procurasse um advogado? E se conseguisse questionar judicialmente a guarda de Sofia? Joaquim percebeu a preocupação do amigo. Seu Carlos,
Se minha presença aqui vai causar problemas legais para o senhor, posso voltar a ser apenas o pedreiro da fazenda. Joaquim, não vou deixar ninguém destruir nossa família por preconceito. Mas e se ela realmente conseguir tirar Sofia do senhor? Não vai conseguir. Somos uma família de verdade, construída com amor. Isso vale mais do que qualquer papel. Apesar das palavras corajosas, Carlos Eduardo ficou angustiado pelas semanas seguintes. Consultou um advogado para entender seus direitos e descobriu que, legalmente, estava em situação sólida. Não havia nada de irregular em ter Joaquim cuidando de Sofia. O advogado, Dr. José Roberto Moraes, foi tranquilizador. Seu Carlos, o senhor é o pai da criança e tem pleno direito de escolher quem cuida dela. Não existe lei que proíba um funcionário de ter proximidade com uma criança da família. E se minha irmã tentar alegar que não sou um pai adequado? Baseado em quê? A criança está saudável, bem cuidada e feliz. Qualquer juiz pode ver isso. Então não tenho com que me preocupar? Não, pelo contrário. O senhor criou uma situação exemplar. Muitas famílias ricas deixam os filhos com empregadas que mal conhecem. O senhor tem alguém que ama sua filha de verdade. Essa conversa trouxe paz de espírito para Carlos Eduardo. Ele percebeu que havia criado algo especial, algo que deveria ser motivo de orgulho, não de vergonha. Patrícia nunca mais apareceu na fazenda e suas ameaças não se concretizaram. Outros parentes, quando souberam da história de Joaquim, ficaram admirados com a dedicação dele. Sofia continuou crescendo feliz e saudável. Aos 1 ano de idade, já caminhava e falava várias palavras. Sua personalidade alegre e carinhosa conquistava todos que a conheciam. Um dia, Dr. Roberto Amaral, o médico de Franca que havia apoiado o uso do chá de ervas, visitou a fazenda. Seu Carlos, vim aqui por curiosidade profissional. Queria ver como está a Sofia e entender melhor como vocês resolveram o problema do choro noturno. Carlos Eduardo e Joaquim explicaram detalhadamente todo o processo, desde a descoberta da relação com os morcegos até a instalação do isolamento acústico. Fascinante, disse o médico. Vocês criaram uma solução que combina observação empírica com aplicação técnica. Isso deveria ser documentado. Documentado como? Poderiam escrever um relato sobre o caso. Muitos pais passam por problemas similares e não sabem que a causa pode ser ambiental. Você acredita que nossa experiência pode ajudar outras pessoas? Tenho certeza. E não apenas em casos de morcegos. O princípio de observar padrões comportamentais em bebês pode revelar muitas causas que a medicina convencional não considera. Essa conversa deu uma ideia a Carlos Eduardo. E se eles realmente pudessem ajudar outras famílias que passavam por problemas similares? Joaquim, o que você acha de criarmos algum tipo de grupo para pais com dificuldades com bebês? Como assim? Um lugar onde pessoas possam compartilhar experiências. Juntar o conhecimento tradicional que você tem com recursos médicos modernos. Seria interessante. Muitas mães da vila passam por problemas que poderiam ser resolvidos facilmente. Então vamos fazer isso. Vamos transformar o anexo da fazenda num espaço para encontros. A ideia se concretizou rapidamente. Carlos Eduardo reformou um dos anexos da propriedade, criando um ambiente acolhedor com cadeiras confortáveis, espaço para as crianças brincarem e uma pequena biblioteca com livros sobre cuidados infantis. Joaquim ficou responsável por coordenar os encontros, que aconteciam toda terça-feira à tarde. No primeiro encontro, apareceram apenas 3 mães da vila, mas a notícia se espalhou rapidamente. Vocês não sabem como é bom ter um lugar para conversar sobre essas coisas, disse Dona Maria, mãe de 2 filhos pequenos. Às vezes a gente se sente perdida e não tem com quem falar. Aqui vocês podem falar de tudo, respondeu Joaquim. Não existe pergunta boba quando se trata de cuidar de criança. Os encontros cresceram rapidamente. Em pouco tempo, havia uma lista de espera de famílias querendo participar. Carlos Eduardo decidiu ampliar o projeto. Joaquim, que tal convidarmos alguns profissionais para dar palestras? Médicos, enfermeiras, psicólogos. Boa ideia. Assim, juntamos conhecimento científico com experiência prática. Dr. Roberto Amaral foi o primeiro profissional a participar.
Ele ficou impressionado com a qualidade das discussões e a sabedoria prática de Joaquim. Nunca vi uma iniciativa tão interessante, disse o médico. Vocês estão criando uma verdadeira rede de apoio comunitário. O projeto, que começou como uma forma de ajudar outras famílias, acabou se tornando algo muito maior. Pais vinham de cidades vizinhas para participar dos encontros. Histórias de sucesso se multiplicavam. Dona Antônia, de Batatais, trouxe seu filho de 2 anos que não conseguia dormir sozinho. Tentei de tudo, contou ela. Remédios, terapias, nada funcionava. Joaquim sugeriu uma mudança simples na rotina noturna da criança e uma técnica de relaxamento que aprendera com a avó. Em uma semana, meu filho estava dormindo normalmente, relatou Dona Antônia no encontro seguinte. Não precisou de nenhum remédio, só carinho e paciência. Carlos Eduardo observava tudo com orgulho e admiração. Joaquim havia se tornado uma referência na região para pais com dificuldades. Sua combinação de experiência pessoal, conhecimento tradicional e sensibilidade natural criava soluções que surpreendiam até os profissionais. Sofia, agora com 2 anos, era uma criança alegre e sociável. Ela adorava os encontros das terças-feiras, brincando com outras crianças enquanto os pais conversavam. Papai, disse Sofia um dia, puxando a camisa de Carlos Eduardo. Quem é meu segundo papai? A pergunta tocou profundamente o coração do fazendeiro. O que você acha, filha? Acho que sim, ele cuida de mim como você. Naquela noite, Carlos Eduardo conversou com Joaquim sobre o comentário de Sofia. Joaquim, Sofia te considera como um segundo pai. Eu a amo como se fosse minha filha. Então que tal tornarmos isso oficial? Como assim? Que tal se você fosse o padrinho oficial dela, com cerimônia e tudo? Seria uma honra imensa. A cerimônia de apadrinhamento foi realizada na pequena igreja da vila, com a presença de toda a comunidade. Joaquim estava visivelmente emocionado, usando o melhor terno que havia comprado para a ocasião. Prometo cuidar da Sofia como se fosse minha própria filha, disse ele durante a cerimônia, e prometer ajudar outras crianças sempre que possível. O Padre Antônio, que conhecia toda a história, fez um discurso emocionante sobre família, amor e superação de preconceitos. Esta cerimônia representa muito mais que um apadrinhamento, disse o padre. Representa a prova de que as famílias se constroem com amor, não com convenções sociais. Após a cerimônia, houve uma festa na fazenda. Pessoas de toda a região compareceram para celebrar. Muitas famílias que haviam sido ajudadas nos encontros das terças-feiras fizeram questão de participar. Vocês salvaram nosso casamento, disse seu João, de Cristais Paulista. Quando nosso filho não parava de chorar, minha esposa e eu estávamos quase nos separando. Joaquim nos ensinou a ter paciência e encontrar a causa do problema. Minha filha voltou a sorrir depois que começamos a vir aqui, contou Dona Regina. Ela estava muito triste depois que o irmão nasceu. Joaquim me ensinou como fazer ela se sentir importante de novo. As histórias se multiplicavam, cada uma mais tocante que a outra. Carlos Eduardo percebeu que o que começara como uma solução para o problema de Sofia havia se transformado numa missão de vida. Alguns meses depois, uma surpresa inesperada mudou mais uma vez a dinâmica da fazenda. Carlos Eduardo recebeu uma ligação de Dr. Roberto Amaral. Seu Carlos, recebi uma proposta interessante que quero discutir com vocês. Que tipo de proposta? Uma universidade de São Paulo quer estudar o projeto de vocês. Querem entender como a combinação de sabedoria popular com conhecimento científico pode ser aplicada em maior escala. Estudar como? Documentar os métodos, os resultados, as técnicas. Talvez até criar um programa piloto baseado no que vocês fizeram. Carlos Eduardo ficou surpreso e orgulhoso ao mesmo tempo. Isso significa que nosso trabalho pode ajudar pessoas em outras cidades? Exato. Vocês criaram algo único aqui. A proposta da universidade abriu novas possibilidades. Uma equipe de pesquisadores visitou a fazenda, entrevistou dezenas de famílias beneficiadas e documentou todas as técnicas desenvolvidas por Joaquim. Nunca vimos resultados tão consistentes, disse a doutora Paula Mendes, coordenadora da pesquisa.
O índice de sucesso nas soluções propostas pelo Joaquim é impressionante. O segredo é ouvir realmente as pessoas, explicou Joaquim. Cada criança é única, cada família tem suas particularidades. Não existe receita pronta. Mas existem princípios que podem ser ensinados? Existem. Observação, paciência, disposição para tentar soluções não convencionais. E, principalmente, amor genuíno pelas crianças. O estudo da universidade gerou um artigo científico que foi publicado numa revista especializada. Joaquim, que mal terminara o ensino fundamental, teve seu nome como coautor de uma pesquisa acadêmica. Quem diria que um pedreiro ia ter o nome publicado numa revista científica? Brincou Carlos Eduardo. A vida é cheia de surpresas, respondeu Joaquim sorrindo. Sofia, agora com 3 anos, compreendia perfeitamente a importância do trabalho de seu padrinho. Ela costumava ajudar nos encontros das terças-feiras, distribuindo desenhos que fazia para as outras crianças. Kim ajuda os bebês a não chorar, explicava ela para qualquer pessoa que perguntasse sobre o projeto. A simplicidade e a verdade dessa explicação sempre emocionavam os adultos. O projeto continuou crescendo. Carlos Eduardo construiu um segundo espaço para acomodar mais famílias. Joaquim passou a dar palestras em outras cidades, sempre acompanhado por Carlos Eduardo e Sofia. Nunca imaginei que nossa história ia ter essa repercussão, disse Carlos Eduardo durante uma viagem para Ribeirão Preto, onde Joaquim ia dar uma palestra para pediatras. Tudo começou porque Sofia chorava todas as noites, lembrou Joaquim. E se eu não tivesse escutado você naquela primeira vez? Alguém mais teria escutado. As soluções sempre aparecem quando precisamos delas. A palestra em Ribeirão Preto foi um sucesso. Dezenas de médicos ficaram fascinados com as técnicas de Joaquim e com os resultados obtidos na fazenda. Dr. Henrique Almeida, o médico que inicialmente havia rejeitado as sugestões de Joaquim, estava presente na palestra. No final, ele se aproximou para conversar. Joaquim, preciso pedir desculpas pelo que aconteceu com a Sofia. Você estava certo desde o início. Não precisa pedir desculpas, doutor. Cada um faz o melhor que pode com o conhecimento que tem. Mas eu poderia ter sido mais aberto às suas sugestões. O importante é que Sofia ficou bem. E agora podemos ajudar outras crianças. A humildade de Joaquim impressionou o médico, que se tornou um dos apoiadores do projeto. De volta à fazenda, a vida seguia seu ritmo especial. Sofia frequentava uma escola na cidade pela manhã e passava as tardes na fazenda, sempre próxima de Joaquim e dos encontros comunitários. Ela havia se tornado uma espécie de mascote do projeto, representando o sucesso de uma abordagem baseada no amor e na observação cuidadosa. Um dia, Carlos Eduardo fez uma reflexão importante enquanto observava Sofia brincando com outras crianças durante um dos encontros. Joaquim, você salvou muito mais que minha filha naquela primeira noite. Como assim? Você salvou nossa família. Me ensinou a ser pai, a ser humilde, a valorizar conhecimento que vem do coração. Seu Carlos, quem me salvou foi vocês. Depois que perdi a Mariazinha, pensei que nunca mais ia sentir a alegria de cuidar de uma criança. Sofia me devolveu essa alegria. Então salvamos uns aos outros. Exato, é assim que as famílias funcionam. A conversa foi interrompida por Sofia, que correu até eles com um desenho na mão. Papai, Kim, olha o que eu fiz. O desenho mostrava 3 figuras de mãos dadas. Um homem alto, Carlos Eduardo, um homem de capacete, Joaquim, e uma menina pequena, Sofia. Acima deles ela havia escrito com letras tortas, Minha Família. É a família mais bonita que já vi, disse Carlos Eduardo, pegando Sofia no colo. É a nossa família, completou Joaquim emocionado. Naquele momento, os 3 se abraçaram, selando definitivamente uma união que havia começado com choros noturnos e se transformara numa das mais belas histórias de amor, superação e construção familiar que a região já havia presenciado. Anos depois, quando Sofia se tornou uma jovem adulta, ela costumava contar a história de como um pedreiro humilde havia salvado não apenas suas noites de sono, mas toda a estrutura de sua família. E como essa salvação se multiplicara, ajudando centenas de outras famílias ao longo dos anos.
O projeto iniciado na Fazenda Santa Clara continuou prosperando, tornando-se referência nacional em cuidados infantis comunitários. Joaquim nunca deixou de ser o pedreiro da fazenda, mas agora também era reconhecido como um especialista em comportamento infantil, palestrante respeitado e, principalmente, padrinho dedicado da menina que havia mudado sua vida para sempre. Fim da história. E você? O que achou desta história emocionante sobre família, superação e amor? Conta pra gente nos comentários qual parte mais te tocou e se você acredita que Joaquim tomou as decisões certas. Sua opinião é muito importante para nós. Não esquece de deixar seu like e, principalmente, se inscrever no canal para não perder outras histórias que vão emocionar seu coração. Muito obrigado por nos acompanhar nesta jornada.